Olá, uma ótima noite, eu sou Yoshio Kadomoto. Eu ensino mães a terem paciência e criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. Eu estou aqui na live Fala Mãe, tanto aqui no Instagram quanto você no Facebook. Lembrando que você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, que para mim é muito interessante. E hoje eu quero falar sobre um tema muito recorrente, que as mães falam para mim: Yoshio, o que eu faço? Eu quero que meu filho seja obediente. Então eu quero falar sobre a violência oculta que muitas vezes está por trás dessa sua busca pela obediência do seu filho. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, você mãe que me acompanha, que gosta aí do conteúdo que eu passo, é o entendimento que você tem sobre essa palavra chamada obediência. Então quando eu ensino mães a criarem filhos obedientes sem usar agressividade, parte do princípio que a mãe e o pai precisam ter mais paciência nesse processo de educação. E por que eu peço e insisto tanto para que você, mãe, e você, pai, não usem da violência para ter a obediência do seu filho? Como eu falei, primeiro precisa entender o que você entende por obediência, porque obediência, normalmente, que eu percebo, conversando com as mães com quem eu consigo interagir, com algumas inclusive que eu atendo, elas entendem a obediência assim, aquela coisa de o meu filho tem que fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, ou seja, não pode retrucar, não pode reclamar. Então, na verdade, algumas mães também acabam me mandando mensagem, assim, mas eu não quero meu filho obediente. Então, entender o que está por trás, quando você fala sobre obediência, mãe, o que você está esperando como um comportamento do seu filho, ou seja, qual é o comportamento desejado que você espera quando você fala que você quer que ele seja obediente. E o pior é quando você usa de agressividade para ter obediência, todo o problema que é gerado, que se você não perceber, isso vai trazer muitas consequências a longo prazo. Então, eu tenho falado a respeito desse menino que lá no Espírito Santo acabou matando pessoas na escola, e eu inferi, ou seja, eu não conheço a história, às vezes eu leio alguma coisa que está saindo, e eu falei assim, olha, ele possivelmente passou por um processo de bullying, ele possivelmente tem alguma dificuldade em casa, e eu acabei lendo exatamente sobre isso, ou seja, foi falado que ele realmente sofreu bullying, e ele tinha uma dificuldade no relacionamento em casa, no sentido de não ter muito diálogo, apesar de conviver, é claro. Então você... Obviamente, mãe, você convive com seu filho. Eu entendo quando você fala que você quer a obediência dele, mas entender o que é um filho obediente e quando ele não faz essa coisa chamada obediência, o que isso desencadeia no seu emocional, tudo isso é o que eu procuro mostrar aqui nos conteúdos, porque quando você quer um filho obediente, como eu falei, no geral, as mães estão querendo o quê? Que o filho quase seja um controle remoto, Ou seja, que ele apertou o botão para a direita, ele vai para a direita. Se apertar o botão do pause, ele fica parado, não faz mais bagunça. Se apertar o botão do mute, ou seja, do silêncio, ele para de gritar, de chorar, de pedir. E não é assim. Então, quando você fala de um filho obediente, o que algumas mães até comentam, e eu concordo, eu não estou aqui... Eu ensino para você, quando eu falo para você sobre linguagem emocional, a minha intenção não é que você crie aquele robozinho que vai fazer tudo que você manda, porque isso não é saudável. Então, o que você entende por obediência, é preciso você ter a flexibilidade de entendimento, a flexibilidade sua emocional, a sua flexibilidade como adulto que você é nessa relação com seu filho, é você quem tem que ter muito mais habilidade para saber aquilo que você espera do seu filho e saber conduzir o comportamento que você espera dele, sem tirar dele a liberdade, a autonomia, o poder de escolha própria. Então, quando algumas mães comentam que se meu filho não me obedece, eu acabo entendendo que o que elas estão reclamando é que assim, o filho tem que fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, sem reclamar, sem demorar, e isso não é obediência. Isso é aquela criança que não tem voz, não tem
capacidade de fazer escolha. Então, quando eu cito desse menino, né, eu não estou falando só do caso dele, são de vários históricos que eu já li de crianças que, adolescentes, crianças até, mas adolescentes, principalmente jovens, que entraram numa escola e saíram atirando e matando. De alguma forma, não foi dado espaço para que eles comunicassem, para que eles falassem, ou seja, não é o falar de gritar e brigar, mas não foi possível a eles manifestar os sentimentos, eles não tiveram um acolhimento da dor emocional que eles carregam. E quando se usa de agressividade para se ter a obediência de um filho, o que na verdade é uma grande violência, que você está calando a voz dele, você está calando, através da sua autoridade agressiva, a capacidade de escolha, a liberdade de poder fazer escolhas sensatas. Então, tenha clareza, mãe, quando eu falo com você de dar liberdade para o seu filho, não é deixar fazer o que ele quer, porque é claro que se seu filho vai atravessar a rua, você tem que dizer não, cuidado, você tem que falar um monte de coisas, porque você não quer que ele seja, pego, de repente, atropelado por um carro. Então, por trás desse cuidado que você tem, existe, claro, uma vontade sua de proteção. Porém, se você, até mesmo para ensinar o seu filho a atravessar a rua, bater, gritar, que é um jeito de ser agressivo, ou falar que ele é incompetente, ou que ele é burro porque ele não está entendendo, isso são formas de agressividade. Então, nessa live, eu quero que você fique bastante atenta, mãe, para entender, que a agressividade, como algumas mães pensam, não é só o fato de bater, que há mães que me falam, eu não sou agressiva, eu não bato. Existem formas agressivas, ocultas, que você, sem perceber, está fazendo no dia a dia com seu filho. E aí vem a reclamação, ou a colocação, ou a dúvida que muitas mães me mandam, assim, eu não entendo por que meu filho age assim comigo, por que agora que ele está jovem, ele se afastou de mim, por que agora que ele é adolescente, ele não me escuta. Então, por que você acha que pelo fato de nunca ter batido, você não foi agressiva? A agressividade oculta acontece de várias formas. Eu quero que você entenda muito que quando você realmente é agressivo e você tem a clareza, que você é agressiva no bater, no físico ou nas palavras, que você se propõe a fazer uma mudança, porque essa agressividade causa, na criança, uma sensação muito ruim que você vai entender nessa live de hoje. E deixando bem claro que também estou aqui para responder alguma dúvida que você queira mandar aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, quando você usa de agressividade para ter a obediência do seu filho, momentaneamente você vai fazer com que ele cumpra a sua determinação. E aí, nesse momento, você como mãe fica feliz porque, olha, meu filho é obediente. Então, quantos pais e mães que me mandam mensagem falando assim, no meu tempo era diferente, por isso que eu sou quem eu sou, meu filho não é desse jeito, porque a gente tem que ser duro, esses jovens de hoje são assim, porque não é como no meu tempo, que só do meu pai olhar para mim, eu já sabia que eu tinha que ficar quieto, eu tinha que obedecer, só o jeito da minha mãe olhar para mim, eu já sabia que eu tinha que ficar quieto, eu estava fazendo uma coisa errada. Então, olha só, quando uma criança, só de olhar para o pai, dos olhos do pai ou para os olhos da mãe, ele já assumia que ele tinha que ficar quieto, obedecer, o que acontece é que antes desse olhar provocar esse comportamento no seu filho, houve anteriormente, dessa mesma pessoa que tem esse olhar, algum tipo de imposição de agressividade mesmo, verbal até física, para que aquele olhar representasse para aquela criança, opa, eu tenho que ficar quieto. E aí, muitos adultos hoje, muitos pais e mães me criticam dizendo assim, porque no meu tempo era assim, a gente sabia respeitar o adulto. Há uma diferença enorme entre ser obediente e respeitar. Existe a obediência com respeito, existe a obediência através do medo. Aquela criança que só do olhar do pai, só do olhar da mãe, ele paralisa, ele não tem respeito, ele tem medo. Porque, como eu falei, esse adulto que me diz, olha, só do jeito do olhar do meu pai eu já entendia, anteriormente esse pai, com aquele olhar, ele foi duro nas palavras, ele foi talvez severo fisicamente. Então aquele olhar já representa para aquela criança medo.
Eu atendi uma pessoa, né, uma jovem já, né, diria jovem porque já tem 19 anos, ainda não é, né, totalmente madura como um adulto, tá? Mas nos olhos, né, que a gente olha para uma moça já com corpo formado, grande e tal, a gente fala, nossa, é um adulto. Lembra que o amadurecimento do córtex pré-frontal acontece só depois dos 25 anos. Então, com 19 anos, né, eu tentando ajudá-la a entender o comportamento dela, ou seja, porque tanto o pai quanto a mãe reclamam muito, né? Ela é mentirosa, ela foge, ela marca horário e não vem. Então, muitas reclamações do pai e da mãe. Então, eu quis atender essa jovem para entender, né, o porquê do comportamento dela. E o que acontece? Né? Quando a mãe estava grávida dela, ela tinha apenas 17 anos, o namorado na época, né, entre aspas, enganou, né, jogou uma conversa, engravidou e foi embora. Então essa mãe passou por muitas dificuldades, não só financeira, de alimentação, mas também de muitos medos e tristeza, porque o que eu vou fazer da minha vida? 17 anos, não tenho meu pai, então ela já tinha um abandono, quando ela era criança, do pai que foi embora, então ela era criada pela mãe. Com 17 anos ela engravida, né, a mãe deu um certo apoio, mas ela se sentiu sozinha, abandonada. E o que acontece? Quando essa mãe, né, depois que a filha nasceu e estava ainda criança, ela começou um relacionamento, ela tem essa pessoa, esse masculino como pai. Ela teve uma referência paterna na relação com o avô, o pai da mãe, que era, na visão dessa moça, uma pessoa carinhosa, que passeava com ela, que fazia oração junto com ela. Né? Então, da mãe, ela não sentia essa proximidade, porque a mãe estava sempre ausente trabalhando e depois começou a namorar, não ficava com ela mesmo à noite. Então ela passava na escola com o cuidador e à noite com o avô. Só que o histórico que ela me traz é desse pai, né? Ou seja, na verdade é um padrasto, mas que ela tem como pai muito agressivo, né? De criticar muito, de bater, de querer tudo do jeito, de ser muito exigente, muito controlador. Então, o que ela me explica? Ela fala assim, olha, o que acontece é que eu tenho medo de falar a verdade porque ele vai me bater. Né? Então, é uma moça que inclusive apanhou, né, já desse padrasto e apanhou desde pequeno. Então, o que eu quero que você preste atenção é que, querendo obediência, esse padrasto querendo educar, né, como um pai substituto, mas ele se sente como pai e ela o vê como pai, ou seja, ela tem nesse homem uma figura de autoridade. E o que é importante que você, mãe, entenda, que você, pai, entenda, que você é uma figura de autoridade na percepção do seu filho. Assim como seus pais são figuras de autoridade para a sua criança. O que acontece quando se usa de agressividade para se ter obediência é que essa obediência acontece através do medo, o medo da punição. E tem uma outra coisa mais profunda do que isso, é que a criança, ela não vê, quando criança, ela não consegue olhar para essa mãe ou para esse pai, que são figuras não só de autoridade, mas que ela ama e respeita. Existe algo dentro dessa criança que tem uma visão, eu diria até quase endeusada, de um pai e de uma mãe. Tá? Endeusada é só para você entender, é metafórico, tá? Porque a criança não entende o conceito de respeito, mas ela sabe que são pessoas, né? Tem um sentimento ali de uma consideração, de um carinho, de um afeto, de alguém que cuida de mim. Quando se usa de agressividade para se ter obediência, essa criança não pensa, não consegue pensar ou raciocinar, a minha mãe é que está descontrolada, ou o meu pai é que é muito rigoroso. Ela se sente inadequada, ela se sente envergonhada dela mesma, como se ela fosse a culpada por aquele estado da mãe que está gritando, ou é culpada por aquele estado daquele pai que está agressivo. Então, uma das violências ocultas que você precisa estar atento é o quanto de sentimento de culpa, sem que você tenha essa intenção, é uma violência que você coloca na criança. Essa mãe que eu contei a história, no momento em que ela está grávida, em que ela se sente desamparada, como eu vou criar um filho, né? Não tenho parceiro que me enganou, foi embora, ou seja, me engravidou e deu as costas, né? E ela não tem condições de criar, sem perceber, aquela criança que está ali sendo gerada, gestada,
ela começa a carregar um sentimento de culpa, como se eu sou culpada por esse estado emocional da minha mãe. Isso é todo o trabalho, como eu já falei para você, que eu faço há mais de 30 anos com adultos, para tirar os bloqueios e traumas que eles carregam. Então, quando uma mãe ou um pai usa de agressividade para ter a obediência do filho, o que é uma outra violência ainda mais profunda é o quanto essa criança se sente culpada pelo fato do meu pai estar fazendo dessa forma, pela minha mãe estar fazendo dessa forma. Ela não consegue ver o pai e a mãe como errados. Ela se sente errada nessa relação com os pais. E por trás disso, vem carregando uma grande culpa. E esse sentimento de culpa, você mãe e você pai, sem perceber, na sua boa intenção de educar, de orientar, você acaba reforçando quando, além de ter todo esse peso, você usa palavras do tipo: eu me mato de trabalhar para você fazer isso comigo. Olha a vergonha que você está me fazendo passar. Então são palavras que são agressões, não são de bater, como se não, né, muitas mães não entendem isso como agressão, mas quando você usa palavras na boa intenção de querer corrigir o comportamento do seu filho, mas coloca culpa em cima dele: eu me mato de trabalhar, olha o seu pai, coitado, está ali se esforçando para você fazer isso. Não é errado a sua intenção, o que é inadequado é como você começa a colocar culpa no seu filho e na sua filha, que é uma dor que ele vai carregar por muito tempo na vida dele, achando o quê? Que eu não sou bom o bastante para esse pai e essa mãe, eu não sou merecedor desse pai e dessa mãe, porque eu sou uma criança má, eu sou um ser humano mau. A outra agressividade que você faz também, que eu chamo de agressividade oculta, porque, como eu falei, muitos pais falam assim: mas é porque eu não bato, então não sou agressivo. Não, a agressividade, ela acontece também, não é só no grito, é nas palavras e nos sentimentos que você provoca no seu filho, e é isso que você, como mãe, como pai, tem que estar atentos. Por exemplo, muitas mães me falam assim: porque agora está cheio de lei, que a gente não pode bater no filho, eles estão se intrometendo, porque agora a gente vai ser chamado à polícia e a gente vai ser preso. Eu sempre deixo claro para você que, mãe, a lei foi criada para inibir, para tentar segurar, para coibir os excessos que muitos pais, que não são você, que se tornam extremamente agressivos para com uma criança. É muito fácil você entender isso, é só você fazer um pouco de ter um olhar empático, né? Imagine um adulto pegar o seu filho e bater, talvez com, sei lá, um cabo de vassoura, ou com um galho de uma árvore, ou com um fio de ferro. Se um adulto qualquer fizer isso, você vai voar no pescoço desse adulto e vai querer matar, porque ele não pode fazer isso com seu filho. Mas muitas vezes o pai e a mãe fazem isso com a própria criança. Então por que existe a lei? Não é que você não possa educar, não é que você não possa direcionar o seu filho. É para que você não use excesso de agressividade que alguns pais e algumas mães, infelizmente, usam até hoje para ter a obediência do filho. Ter a obediência através de uma agressão que machuca, que marca muito mais do que a dor física, entenda isso que eu estou te falando, mãe. Nesses mais de 30 anos de trabalho, muito mais do que a dor física da surra, com cabo de vassoura, com um pedaço de pau, com um chinelo que foi um tapa na cara, é a dor emocional. Então, quando você critica que a lei está impedindo você de educar o seu filho, não, a lei não está impedindo você de educar, a lei não está impedindo você de dar o direcionamento para o seu filho. Ela existe para coibir, evitar excessos que alguns pais usam para ter a obediência de um filho. E eu falo, já contei para vocês a história, se não fosse o Estatuto da Criança e do Adolescente ter sido criado, eu não teria ganho a guarda do meu filho mais velho, que foi agredido pelo padrasto quando ele era criança. Marcou o corpo dele de vergão. Quantos de vocês, mães e pais que estão me escutando, passaram por isso na infância? Ou seja, o seu pai bateu para te educar, sua mãe bateu para te educar e deixou você cheio de vergonhas no seu corpo, cheio de vermelhos, né? E hoje você fala: eu entendo meu pai. Mas se um outro adulto fizesse com você
o que talvez seu pai fez, será que ele aceitaria? Então, quando eu entrei com o processo de guarda para pegar o meu filho, tirar desse lar agressivo, foi na época que o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha acabado de ser criado. Então, se não fosse pela lei, eu não conseguiria ter feito nada. Por quê? Porque até então, os pais batiam muito. Pega a sua geração, talvez a geração dos seus pais quando criança, os pais batiam mesmo. Uns mais, outros menos, mas era normal, era normatizado a agressividade para se ter a obediência. E ninguém fazia nada. Por quê? Porque é um direito do pai e da mãe. Por que a lei foi criada? Porque se percebeu que existiam excessos feitos com crianças. Então a lei não é para evitar ou impedir você de educar seu filho, mas é para que muitos pais que não têm a consciência que você tem, continuem a usar de uma agressão, de tirar sangue mesmo de uma criança fisicamente, ou de ofender, né, e agredir. Então, entenda que quando você fala para o seu filho, por exemplo, outro tipo de ameaça que você tem disfarçada na educação, são ameaças do tipo, você vai ver quando seu pai chegar em casa. Então, o temor que isso cria na criança tem uma razão de ser, porque com certeza esse pai já foi bravo em algum momento. E quando você usa de ameaça, né, você cria uma angústia muito ruim dentro da criança, porque ela fica na expectativa, o que esse meu pai vai fazer quando chegar em casa? Então, também é um tipo de agressão, né, que você não bateu, você não gritou, mas você está fazendo uma ameaça, se você não fizer isso, né, olha o que vai acontecer com você. Como eu falei, a culpa é outro tipo de agressão, é um outro tipo de violência oculta que muitos pais acabam colocando no filho. Chamar a atenção do filho em público é um outro tipo de agressividade que você precisa tomar cuidado para não fazer. Se você voltar no tempo antigamente, nas empresas, por exemplo, né, os chefes ou patrões costumavam humilhar o funcionário, né, usando até às vezes palavras de baixo calão, você é burro, você é incompetente. O que acontece? Também foi criada lei. Para que a lei foi criada? Para evitar excessos. Então hoje, se um patrão chegar para um funcionário e falar que ele é burro e incompetente, ele vai ser processado por assédio moral. Antigamente, isso acontecia. Se você volta mais antigamente ainda, muito lá no tempo, na época da escravidão, o que era permitido fazer? Chicotear, matar, estuprar, cortar do jeito que quisesse. Então, se não fossem as leis sendo criadas ao longo do tempo, a gente viveria numa selvageria. Então, se hoje, numa empresa, né, se o patrão usar palavras ofensivas com o funcionário, ele é processado, por que essa lei foi criada? Para evitar o abuso, porque é um tipo de agressão, é um tipo de violência. Então, o que acontece? Como que você vai se sentir se de repente o seu patrão chamar a sua atenção, mesmo que ele não use palavras ofensivas, mas na frente dos seus colegas? Você se sente diminuído, você se sente ofendido, você se sente desvalorizado, e sim, você até pode entrar com um processo contra o seu patrão, né? Então, sempre quando um chefe, um patrão vai chamar a atenção do funcionário, é sozinho, ele e o funcionário ali na sala, e conversando, não é ameaçando. Agora, o que acontece quando você, mãe, chama a atenção na frente do seu filho? Eu lembro de atender uma outra pessoa, uma moça também, que quando eu comecei o trabalho com ela, as primeiras lembranças que vieram era da mãe agressiva, mas o que era pior para ela, a sensação emocional, o sentimento, era quando a mãe batia nela na frente dos amigos, na frente das amigas, na frente da escola, no meio da rua. Então a mãe, às vezes batendo fisicamente, às vezes usando palavras duras. Mas qual é a sensação da criança? É uma sensação de vergonha, é uma sensação de que eu não sou boa o bastante para essa mãe, eu estou fazendo a minha mãe sentir isso. O que piorava a situação é uma outra forma de agressão. A mãe dizer, olha o que você me fez fazer com você. Então, ela, além de chamar a atenção da criança na frente de outras pessoas
Isso traz uma sensação que a criança não consegue definir. Eu estou aqui nessa live tentando explicar para você o que normalmente pode acontecer no emocional. Ou seja, um sentimento de vergonha, um sentimento de inadequação, uma sensação de não valor. Só que a mãe ainda reforça: olha o que você me fez fazer com você. Culpa. Então, como eu estou falando, são tipos de agressões ocultas que você como mãe, você como pai, como adultos nessa relação, eu diria que tem a obrigação de evitar fazer isso com o filho. Então, usar rótulos, por exemplo, é um outro tipo de agressão oculta que você faz com seu filho. Rotular: você é desobediente, você é burro. Às vezes o pai e a mãe não chamam o filho de burro, mas fala assim: deveria estudar para ser tão inteligente igual o seu irmão mais velho. Então está chamando ele de burro. Se você não estudar, você vai ser igual aquele mendigo que está ali na rua. Ou seja, ele objetifica a pessoa que não tem recurso e está morando na rua e está falando: se você não estudar, você vai ser aquilo. Eu sei que a intenção do pai e da mãe, é positiva, mas a forma como se está usando isso é que é muito negativa. Então essa pessoa que eu comentei com vocês, eu atendi, ela lembrou de várias situações onde ela apanhava na rua, na frente dos colegas. Então, assim, é um medo de uma exposição, porque a criança fica exposta. Então, é um tipo de agressão que você acaba fazendo com seu filho se você chama atenção em público. Se você quer e precisa corrigir o seu filho, claro que você precisa, faça isso você com ele, não na frente de outras pessoas, né? Essa coisa do rótulo, por exemplo, eu já falei em várias lives, né? Às vezes a criança tem uma sensação de ser incapaz, burra, você foi achada no lixo. Entenda, mãe, que quando você fala algo para o seu filho, ele assume como verdade, ele não questiona a verdade que você está colocando. Então, quando você usa palavras que desmerecem o seu filho, ele vai passar uma vida inteira por causa dessa agressão, que não é uma violência explícita, né, mas é uma violência emocional meio que oculta que você faz com seu filho. Ele vai passar a vida tentando provar para você que ele não é aquilo, ou seja, ele passa uma vida inteira tentando provar para você que ele tem valor. E no fundo, como isso é uma verdade que ele não questiona vinda de um pai e de uma mãe, ele vai se tornar aquilo. Então, quando eu falo, por exemplo, de ser burro, eu já trabalhei milhares de pessoas que tinham essa sensação, ou seja, elas se sentiam incapazes de aprender, se sentiam incapazes de desempenhar um certo trabalho, porque carregava a sensação, apesar de todo mundo olhar e falar: puta, como você é competente, olha as coisas que você fez. A sensação que a pessoa trazia era de uma incompetência tão grande. E lá na infância, a percepção que ele tinha na relação com o pai e com a mãe de ser um burro, de ser um incapaz. Então ele vai passar uma vida tentando lutar para provar, mas ele acaba sendo... É uma profecia que se realiza com aquela verdade que você, mãe, coloca dentro do seu filho. Então, usar palavras que desfazem a autoestima, uma baixa autoestima, uma autoestima negativa, tem a ver com o jeito que o pai e a mãe trataram essa criança. Voltando no começo da live que eu falei do rapaz que ele sofreu bullying, por que o bullying afeta mais ou menos uma criança ou outra? Porque é dentro de casa que ele começa a sentir que tem ou não tem valor. Então, quando você usa de agressividade para ter a obediência do seu filho, aquilo momentaneamente funciona, mas a sensação, ele não fala assim: minha mãe é que está errada. Não, é eu que sou errado. Olha só o que minha mãe está sentindo por minha culpa. Então, esse sentimento de que eu sou errado, eu sou culpado, é um tipo de agressão que você, na sua boa intenção de querer orientar, educar o seu filho, mas não saber fazer de uma forma que você consiga preservar esse emocional dele, isso traz um prejuízo enorme, né? Deixa eu ver, meu filho tem 5 anos, sempre tento dizer coisas boas para ele, que ele é capaz, inteligente, corajoso, mas às vezes ele fala: eu não sou. Bom, é preciso investigar o que aconteceu na gestação, né? Se ele sente que ele é incapaz, mesmo que você fale que ele é capaz, inteligente, corajoso, e ele acredita que ele não é, talvez você esteja fazendo, mas qual é o comportamento do pai? Como é o jeito do pai, né? Ou seja, seu companheiro tratar você? Qual é o modelo que ele tem? O que aconteceu na gestação?
Então, muitas vezes, dentro do TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, que eu ensino é como trabalhar isso, se você está fazendo correto. É importante você falar essas coisas boas do dia a dia, mas também tem uma técnica para trabalhar diretamente no inconsciente dele. Olha para a sua própria história e você está procurando fazer isso com o seu filho, que ele é capaz, inteligente, corajoso, possivelmente tentando sobrecompensar o que você não acredita a seu próprio respeito. Estou respondendo para uma mãe aqui que mandou uma pergunta no Instagram, né, que ela tenta dizer para o filho coisas boas, olha, ele é capaz, ele é inteligente, corajoso, ela fala para o filho e o filho diz que não é. E eu estou dizendo para essa mãe que possivelmente ela não se sente capaz, inteligente e corajosa. E perguntei, ou pedi para ela refletir como é o tratamento do marido com ela. Porque essa criança tem um modelo. E também pedir para ela procurar analisar o que aconteceu na gestação. Muitas vezes a gestação, a mãe se sente incapaz de criar um filho. Essa história que eu falei da menina, que o padrasto, que ela tem como pai, bateu muito nela, ela tem medo de falar com o pai, falar a verdade, falar o que pensa. Ela já chegou num ponto em que fala assim, não adianta falar com ele, já desisti de falar com ele, porque não resolve. Então, a pessoa entra numa desistência e é o caminho para uma depressão, para uma ansiedade, para uma série de coisas, porque ela já está no ponto de desistência, ou seja, não adianta, eu nunca vou conseguir agradar. E é exatamente a sensação que ela tem, porque ele só me critica, ele só vê o que eu erro, eu faço coisas certas, não tem elogio. Então, é importante, mãe, você está fazendo esse elogio, mas também se você não trabalha o seu emocional, você está tentando fazer o seu filho acreditar em algo que você mesma não acredita. Então, a grande dor possivelmente é sua e não dele. Tá? Deixa eu ver que passou uma outra pergunta aqui anterior. Mestre Yoshi, é necessário primeiro a conversa, mas tem de ser ponderados os pontos importantes diante da família. Bom, não entendi muito essa colocação. A conversa, sim, eu sempre falo sobre isso, os pontos importantes da família. Então, o que eu falo é que o pai e a mãe eles têm que estar no acordo, né? Então, eu recebo também muitas mães falando assim, olha, eu tento fazer isso para meu filho, mas o pai ou o meu marido, ele é muito duro, ele bate, ele critica. Então, assim, o problema não está na sua relação com o filho, está na sua relação de casal. Né? Preciso achar um jeito de acessar o coração desse pai, ou o contrário, né? Às vezes a mãe é assim, o pai é mais acolhedor, mas o casal precisa se acertar. Então, voltando nessa questão dessa violência, dessa agressividade oculta, né, para ter a obediência, então chamar a atenção em público hoje, se numa empresa isso não é permitido, também com seu filho não faça, né? Não precisa criar uma lei para isso. Entenda que o que eu estou te mostrando é que isso vai trazer consequências. O seu filho, ele não vai julgar você errada, ele vai se julgar errado. Então, quando eu fiz um post falando que uma criança que apanha dos pais, ele não deixa de amar os pais, ele deixa de amar a si mesmo, recebi uma enxurrada de crítica, assim, de muitas mães e pais dizendo, eu apanhei muito, mas eu amo meu pai e minha mãe e me amo muito. Então, quanto a essa coisa de amor próprio, olha, se realmente você tem esse amor próprio, parabéns, porque eu garanto que não é uma jornada fácil. Porque uma pessoa que tem amor próprio, primeiro, ela não julga ninguém. Né? E essas pessoas que me falaram, eu tenho amor próprio, se elas não julgam ninguém, bacana. Não estou dizendo que eu não acredito, mas é desafiador a gente não fazer julgamentos. Uma pessoa que tem amor próprio não se sente rebaixada, ou ofendida pelo comportamento ou palavras dos outros. Então, uma pessoa que fala para mim eu tenho amor próprio, ela não seria abalada por isso. Então, se a pessoa realmente chegou nesse ponto, parabéns. Porque o que acontece? Quando a gente julga a pessoa, quando a gente se sente julgada, significa nós não temos amor próprio. O que eu entendo é que como nós, seres humanos, estamos numa jornada de aprender esse amor próprio. E qual é a primeira base da lição desse amor? A nossa relação com nossos pais. E se os pais usam de agressividade explícita ou não, como eu estou dando vários exemplos, de agressões ocultas, essa criança ela não consegue desenvolver amor próprio. E por que eu estou provocando essa palavra amor próprio? Porque as pessoas que falaram assim, eu apanhei, eu tenho amor próprio, eu questiono. Não estou dizendo que não acredito, eu questiono e por isso eu estou dizendo. Se essas pessoas que me falaram isso realmente têm amor próprio, elas não julgam ninguém, elas não se sentem julgadas, elas não se sentem afetadas pelo comportamento do outro, pelo que o outro pensa, o que o outro fala.
Uma pessoa que tem amor próprio não vai criar expectativa sobre o comportamento do outro. Eu vou colocar aqui a minha opinião, lembrando para você, mãe, você pai que está me assistindo, o meu trabalho não tem a ver com religião alguma, eu não prego nenhuma religião no meu trabalho. Sim, eu sempre peço que as pessoas se conectem com aquilo que acreditam. Se uma pessoa acredita em Buda, ok, se conecta com isso. Se você acredita em anjo da guarda, se conecta com isso. Se você acredita em Jesus, se conecta com isso. Mas quero dar aqui um exemplo, na minha visão, acho do único ser humano que existiu até hoje que realmente teve amor próprio. Tá? Porque se uma criança que apanha, ela me fala como adulta que ela não deixou de se amar, ela tem amor próprio e ama os pais, não estou dizendo que isso não é real, mas eu estou entendendo que essa pessoa está me dizendo. Eu não julgo ninguém, eu não me sinto julgada, eu não me sinto ofendida, eu não desejo mal a ninguém. Jesus Cristo, esse é um ser humano que não é, né, talvez tão humano, né, segundo a versão aí da religião, mas vamos entendê-lo como ser humano. Esse teve amor próprio, porque por mais que ele foi machucado, ele não acusou ninguém, ele, aliás, pediu para que fossem perdoados, ele não se ofendia com o que falavam dele, não se importava com o que falavam dele, e ele só fez o bem. Então, assim, se o seu comportamento é próximo àquilo que Jesus fez na vida dele, então sim, você tem amor próprio. Caso contrário, eu diria que você é tão humano quanto qualquer outro, e está num processo de aprender esse amor próprio. Tá? Porque quando a pessoa me fala assim, olha, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, não tem amor próprio. Porque se você não precisa de ninguém, não quer ninguém, é porque você tem medo. Né? E uma pessoa que tem amor próprio não tem medo. Jesus não teve medo. Né? Ele sabia o que ia acontecer, né? Então por isso que eu falo assim, meu trabalho não tem a ver com religião, mas ele sim é um modelo de alguém que tem amor próprio, porque por mais que ele foi maltratado, ele não condenou, ele não julgou, ele sabia, né, da essência dele, ele tinha uma fé inabalável. Uma pessoa que tem amor próprio tem uma fé inabalável, né? Então, quando uma criança ela é agredida, seja de uma forma explícita ou agredida de uma forma oculta para ser obediente, lembra que eu falei no começo? O que a mãe e o pai entendem com obediência? Na minha visão, a obediência através do medo é aquele adulto que lá na frente vai ter que pedir bênção, permissão. Bênção não, que eu sei que isso é uma coisa bonita. É como se tivesse que pedir permissão para fazer as coisas. É um cordão umbilical que permanece ligado nesse pai e essa mãe, precisando da aprovação dele. Às vezes ele troca a figura do pai e da mãe pela figura do marido, da esposa ou do patrão. Tá? Então, a obediência com respeito significa que você como mãe, você como pai, sabe dar o direcionamento para o seu filho, mas sabe respeitar que ele precisa ter autonomia, ele precisa ter liberdade para aprender a fazer as próprias escolhas. Ou seja, ele respeita a sua opinião como alguém que conhece. É mais ou menos como se você não soubesse cozinhar, né, e você está ali aprendendo e de repente só, né, um mestre, um chefe de cozinha, né, você está fazendo tudo errado. Quando se usa esse tipo de palavra, você está fazendo tudo errado, você não faz nada direito, você nunca me obedece, é um outro tipo de violência oculta que você faz com seu filho, porque você não está olhando para a essência dele, que é de aprendizado, ele está num processo de uma construção de um jeito de ser, né? E você está taxando de tudo, de nada. Então, é como se você está ali aprendendo a cozinhar e você está fazendo tudo errado. Você vai questionar a pessoa que é o chefe de cozinha ou você vai questionar a sua própria capacidade? Você vai questionar a sua própria capacidade. E no momento que você aprender a cozinhar um pouco melhor, se ele continuar falando que você faz tudo errado, você vai passar a questionar o conhecimento dele, a autoridade dele. É exatamente isso que acontece com o seu filho, porque quando ele é muito pequeno, tudo que você fala é uma verdade. Ele assume porque você é a mãe, você é o pai. Né? E aí quando você fala, você nunca me obedece, você faz tudo errado, você é um desobediente, quando você rotula, quando você generaliza, você não olha a essência da criança que ele é, que é uma essência de alguém que está aprendendo, de um ser humano que está num processo de conhecer. É como, de novo, pegando a metáfora de você cozinhar, você não sabe o que é uma panela, não sabe o que é fogo, não sabe o que é sal,
A criança está aprendendo tudo isso, ela está tentando entender o significado do mundo, como ele funciona. E aí você começa a olhar para o seu filho como se ele fosse um pequeno adulto e não percebe a agressão também oculta que você faz no nível de exigência que você coloca em cima dele. A exigência tem que ser de acordo com a capacidade emocional e intelectual dele. Você às vezes exige tanto do seu filho, e aí quando ele não atende à sua expectativa, você rotula, você usa de agressividade, você coloca a autoestima dele para baixo. Meu filho tem 6 anos, é uma criança muito teimosa, tenho tentado levar na conversa, explicação, pois já bati, mas está difícil, pois ele argumenta o tempo todo e não aceita, não consigo ver tudo aqui. E fala muito que não consegue realizar algumas tarefas. Como eu falei para outra mãe aqui, essa pergunta veio aqui no Facebook, tá? Então, é uma criança de 6 anos, muito teimosa. O que é teimosa? Tenho tentado levar na conversa, na explicação. Já bati, mas é difícil, ele argumenta o tempo todo. Que bom que ele argumenta, que bom que é uma criança que está falando. O que a mãe precisa aprender a fazer? Escutar. Escutar não a palavra, mas escutar o que o coração dele está pedindo. Então, ele fala que ele argumenta o tempo todo, não aceita, fala muito que não consegue. Então, ele tem uma sensação de incapacidade. Tá? Então, se ele tem uma sensação, uma percepção de incapacidade, isso pode estar ligado à gestação. Por isso é que eu falo, acompanha meu conteúdo. Se vocês puderem fazer o curso TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, você começa a entender o que pode estar por trás desse comportamento. Então, ele sente que não consegue realizar, sensação de incapacidade. O que aconteceu na gestação dele? Como é o pai com ele? De novo, que eu falei para outra mãe, como é um marido, ele como marido com você. Então, ele tem um modelo, de alguma forma, de que alguém é incapaz. Tá? Então, se você olhar para a sua história, possivelmente você também se sentir incapaz. Então, conversar, como essa mãe está fazendo, é importantíssimo. Mas também saber trabalhar o inconsciente do seu filho, trabalhar o emocional dele é essencial, porque as duas mães que mandaram pergunta estão me mostrando uma criança que ela se sente incapaz. Essa sensação, essa sensação de incapacidade não surgiu do nada, tem um motivo. A criança não veio assim. Então, quando eu falo não veio, gestação, o que aconteceu? Nascimento, o que aconteceu? Quando ele era pequeno, como ele foi tratado pelo pai e pela mãe. Então, é importante esse diálogo, mas muito mais do que o diálogo de palavras, essa coisa de ficar falando, é você saber fazer uma leitura da necessidade emocional da criança. E a sensação que a criança normalmente carrega é que ela não é boa o bastante. Então, como eu falei, quando a mãe usa de agressividade para ter a obediência do filho, o que ele sente é que eu não sou bom o bastante, eu não consigo alcançar a expectativa, eu estou fazendo alguma coisa errada e eu sou errado. E isso é que traz muito de uma sensação de incapacidade de uma criança. E aí o que acontece? Quando a mãe dá uma diretriz ou uma ordem, vamos colocar assim, o que a criança sente? Eu não vou dar conta. Então ele começa a argumentar por quê? Porque a sensação dele é que eu não vou ser capaz de atender a essa expectativa. Então é preciso saber ler o emocional, ler a história, que esse é o trabalho que eu ensino dentro do TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, que é o trabalho que eu faço há mais de 30 anos com adulto. É saber fazer uma leitura desse emocional para compreender o que faz essa criança, então, ser taxada de teimosa. Então, quando você fala é teimoso, e esse, como eu falei, é um tipo de violência, é um rótulo que você já criou. Você está atacando a essência dele. Não, ele não é teimoso. Talvez tenha momentos que ele não faça aquilo que você quer do jeito que você quer. É a tal obediência. Obediência através do medo, é uma obediência que não vai ser saudável. Agora, obediência quando você tem respeito, e para se ter respeito, um outro tipo de agressão oculta que você faz, chama-se incoerência. É você querer algo que você não faz. É você querer que ele te obedeça, que ele não retruque, que ele não grite, sendo que para ter a obediência você grita. Isso é incoerente. Isso é um tipo de violência que não é a violência explícita, mas aquela violência que mexe, atinge uma dor profunda que é emocional. Quando uma mãe é incoerente, quando um pai é incoerente. Então, o
que é uma incoerência? Por exemplo, claro que você ama seu filho e claro que seu filho te ama, mas só que nessa relação de amor existe agressão física ou existe agressão verbal. Isso é uma baita incoerência. Eu sempre falo, é uma semente para uma relação abusiva, porque a relação entre amor e agressão fica profundamente enraizada no modelo de ser do seu filho. Então, ok, se eu amo, eu posso agredir. Então, como eu falei, né, a lei ela existe para evitar. Por que hoje existe a Lei Maria da Penha? Porque antigamente os maridos batiam, é muito mais comum um homem bater na mulher, mas existe o contrário. Mas os caras batiam e não acontecia nada. Por que foi criada a lei? Para coibir os excessos de gente que agredia, que ofendia, que maltratava, que humilhava, que cerceava a liberdade da mulher. E você, se caso aconteça com você, você não vai fazer uso da lei? Então, a lei também existe para proteger o seu filho. E o que faz uma relação abusiva? Tirar a liberdade. Quando você não dá espaço para o seu filho amadurecer esse processo de liberdade, esse processo de escolha, claro que você direcionando e ele sabendo respeitar a sua autoridade, né, é autoridade mesmo, né, mas a autoridade sem agressividade, aí sim você direciona seu filho. Agora, quando você usa do medo, né, ou seja, uma obediência através do medo, você tira a liberdade do seu filho. É como você estar numa relação e o seu marido te proibir de usar uma roupa X, ou de ir no lugar X, ou de falar X, ou de fazer algo sem ele. O que você vai fazer? Você vai ficar satisfeita? Não. O seu filho também não. Então, isso é ter um olhar empático, é você entender que aquilo que você não gostaria que fizessem com você, você às vezes não percebe que você está fazendo com o filho. É uma agressão oculta, é uma agressividade disfarçada. Então, a educação, a obediência com respeito dá liberdade ao seu filho, dá a ele a possibilidade de fazer escolha. Isso é extremamente importante na vida futura dele. Ou seja, ele vai saber respeitar a sua opinião como mãe, você como pai, mas ele não tem que obedecer à sua opinião. Ele tem que ser capaz de fazer as próprias escolhas, mesmo que ele quebre a cara, que ele erre. Ok? Mas ele sabe respeitar, mas espera aí, eu quero fazer desse jeito. E se ele errar? Ele vai assumir as consequências. Ele vai ter que lidar com a frustração. Agora, quando você frustra seu filho através de rótulos, quando você frustra seu filho através das generalizações que você nunca faz, você sempre faz errado, você nunca me obedece, isso você cria uma frustração que é extremamente danosa para o seu filho. Então, entenda quando eu falo de agressividade, mãe, agressividade não é só bater, não é só gritar. Existem vários tipos de agressões disfarçadas, agressões ocultas, que estão machucando não é o corpo físico, mas o coração, o emocional. Você corta uma ligação do seu coração com seu filho, você corta esse canal de comunicação. E isso vai trazer consequências na relação de vocês e na vida futura do seu filho. Então, tudo que eu falo, seja nas lives, seja nos cursos que eu faço, e tudo que eu estou tentando passar para você, mãe, é tome cuidado. De novo, se eu falando a religião, né, eu não falo sobre religião no meu trabalho, né, mas eu cito exemplos porque são válidos. Né? E falando novamente de Jesus, o que ele fala? Que a gente tem que aprender a respeitar pai e mãe. Mas para que o seu filho te respeite, lembra que respeito é um conceito, não é um sentimento. É um conceito, é algo aprendido. Como que ele vai respeitar se você não respeita? Como ele vai respeitar se você agride? A agressão não é respeito, a agressão impõe medo. Então, se você quer que o seu filho respeite, você também tem que aprender a respeitar o seu filho, respeitar o emocional dele. Respeitar o seu filho não quer dizer fazer tudo o que ele quer, deixar ele mandar em você. É saber dar liberdade a ele. Você tem que ensinar a liberdade, você tem que ensinar as regras, você tem que ensinar a autonomia e você tem que ensinar a obediência. E você não pode ter essa obediência através do medo, porque você vai criar uma dependência emocional. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço imensamente aí as perguntas que vocês mandaram. Espero ter respondido. E na quinta-feira estou com vocês novamente na live Ioiô de Ideias. Obrigado pela participação. Fiquem com Deus.